Professora, muito boa tarde a todos. É com muita alegria que recebemos, uma vez mais, o nosso querido amigo Divaldo aqui em Évora. E é com muita alegria que temos a nossa sala compostinha e podemos, uma vez mais, partilhar deste momento em que juntos aprendemos e escutamos aquilo que Divaldo nos vem trazer, que é sempre tanto conhecimento, tanta sabedoria e de uma forma tão leve, tão alegre, que nos faz absorver essa informação e ao mesmo tempo olhar para a vida de uma forma mais positiva. Quero agradecer em nome da Associação Espírita de Évora a presença de todos e, para quem não conhece, também eu vou apresentar o nosso querido amigo Divaldo. Eu vou recorrer à cábula do costume, que vai sendo atualizada, porque eu não consigo decorar estes números todos. A minha cabeça não é como a do Divaldo, embora eu seja só um bocadinho mais nova. Ora, Divaldo já realizou mais de 13.000 conferências em mais de 2.000 cidades em todo o Brasil e em 65 países. Fez 6 conferências na ONU, recebeu mais de 600 homenagens de instituições culturais, sociais, religiosas, políticas e governamentais. Em 2005, recebeu o título de Embaixador da Paz no Mundo, em Genebra, na Suíça. Como médium, comunica com os espíritos. Desde criança, já publicou mais de 258 livros, através de 211 autores espirituais, com mais de 8 milhões de exemplares vendidos. Dessas obras, houve cerca de 80 versões para 16 idiomas. A renda proveniente da venda dessas obras, bem como os direitos de autor, foram doados em cartório à Mansão do Caminho e a outras entidades filantrópicas. Como educador, fundou em 1952, na cidade de Salvador, Bahia, a Mansão do Caminho, que é um admirável complexo educacional que atende 3.200 crianças e jovens de baixa renda. Educou mais de 600 filhos, hoje emancipados, e a maioria com famílias constituídas. Mais de 35.000 crianças e jovens passaram até hoje pelos vários cursos e oficinas da Mansão do Caminho. Na obra de Divaldo Pereira Franco, encontramos as 3 principais tarefas a que ele se dedica, de corpo e alma. O médium, que pratica a ciência à luz do espiritismo, o orador, que dá ênfase à filosofia espírita, e a vivência espírita, assente numa elevada moral espírita, embora as 3 estejam interligadas e não se consigam dissociar umas das outras. Eu faço sempre questão de ler esta informação porque, de alguma forma, eu acho que ela nos ajuda a ter a noção do privilégio que é estar hoje aqui. Nós que tantas vezes saímos da nossa casa à procura de uma resposta, aqui hoje nós temos a oportunidade de partilhar estas horas da tarde com alguém que tem esta história de vida incrível, tão recheada e que vem do Brasil para partilhar connosco. Nós que às vezes temos dificuldade de fazer 50 quilómetros para ouvir ver, ele veio do Brasil para partilhar essa informação connosco. Obrigado a Divaldo, obrigado ao Vítor, a quem eu vou passar a palavra, presidente da Federação Espírita Portuguesa, e que tem feito este trabalho enorme de nos reunir e de fazer com que este momento também seja possível. Obrigado, Vítor. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Para nós é sempre uma alegria estar aqui, mas as apresentações foram feitas, o tempo urge e é necessário dar início à nossa palestra, passar a palavra a Divaldo. Mas antes disso, quero convidar-vos e levar o nosso pensamento para Jesus,
e fazer a nossa prece. Fazer a prece, primeiro que tudo, pedindo-lhe que nos envolva nas suas bênçãos de paz, de amor, que a sua energia nos norteie sempre no caminho da vida. Jesus amigo, permite-nos que em teu nome e em nome do Pai possamos dar início a estes trabalhos da tarde e envolve-nos a todos, quer no plano físico, quer no plano espiritual, no teu amor. Orienta-nos, intui-nos, ajuda-nos para que possamos compreender melhor os ensinamentos que nos chegam através das palavras do nosso convidado da tarde. Pedimos-te, amigo, que o envolvas a ele nessa paz, nesse amor e que o protejas para que possa continuar sempre a dar-nos o seu testemunho. Assim, permite-nos, amigo, que demos início aos trabalhos da tarde, pedindo que fiques connosco agora e sempre. Divaldo, a palavra é tua. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. A doutora Elizabeth Lucas, admirável psiquiatra alemã, discípula do eminente psiquiatra Viktor Frankl, considerado um dos mais notáveis do século XX, que sobreviveu ao Holocausto judeu, estabelece que a nossa sociedade encontra-se aturdida em razão de 3 elementos essenciais que podemos denominar como eventos de vida. Fatores que tiveram seu desabrochar durante a década 1960-1970, iniciada pelo hippieísmo de Herbert Marcuse. Começamos a matar os nossos ideais, destruindo psicologicamente as tradições, de imediato tentando libertar-nos dos mitos e, por fim, entregando-nos ao desbordar das paixões. Esses 3 elementos irão encontrar uma ressonância na problemática da família, que a partir da época referida começou a desagregar-se, oferecendo-nos hoje uma paisagem ético-moral, na qual os valores que dignificam são colocados em plano secundário. A nova ordem chama-se inclusão, mas a inclusão por baixo, pela perda do sentido dignificante da vida e a adoção dos comportamentos agressivos, da exuberância e exibição dos conflitos e, sobretudo, a perda dos objetivos essenciais da vida que proporcionam o vazio existencial. Segundo ela, no seu belo tratado de psicologia espiritual, a sociedade derrapou em uma onda de desequilíbrio dantes jamais vista. É verdade que alcançamos níveis incomparavelmente elevados de ciência e de tecnologia de ponta. Deciframos alguns dos grandes enigmas do macrocosmo. Penetramos na intimidade das micropartículas
detectamos o boson de Higgs, mas não tivemos a audácia de viajar para dentro, a fim de equacionarmos as próprias dificuldades, que procuramos mascarar na persona para dar a impressão de que tudo está bem, mesmo que confrangido o sentimento e aturdida a razão. Atingimos um alto índice de suicídio, a fuga vergonhosa da realidade e o mergulho no abismo imenso da depressão. A Organização Mundial de Saúde assevera que neste momento na Terra existem 340 milhões de depressivos diagnosticados. O que é mais grave é que até o ano 2025, a causa mortis predominante será a depressão, através particularmente do suicídio, que hoje nos Estados Unidos ocorre em cada 15 minutos, a 85% com arma de fogo. Então, é um estado pandêmico, para o qual as autoridades governamentais de saúde ainda não se deram conta nem tomaram as necessárias providências. E as criaturas, individualmente, somos convidadas a reflexionar no problema, quando ele nos atinge, o que é relativamente tarde. Em uma obra publicada nos Estados Unidos, que se chama O Demônio do Meio-Dia, o seu autor, o eminente jornalista do The New York Times, que é depressivo crônico, assevera que existem aproximadamente 200 métodos terapêuticos alternativos na grande nação, ao lado das terapias acadêmicas, derivadas do academicismo, da homeopatia e das terapêuticas que são resultado da vida natural, e que ele próprio conhece de perto esse demônio do meio-dia que ataca de maneira inclemente e devora a criatura de dentro para fora, fazendo-a encontrar solução insolvável, que é a autonegação, a fuga da terra, e ele não é espiritualista, procurando desta forma enganar-se a si mesmo, enquanto a depressão continua virulenta e violenta no seu aspecto bipolar, em determinado momento pela grande euforia que leva o indivíduo à exacerbação dos sentidos, e pelo outro, através da melancolia que o atira de chofre na fuga da realidade. Mas será a depressão uma problemática exclusivamente da atualidade? Até onde conseguiram alcançar antropólogos e paleontólogos, a depressão, de certo modo, está muito vinculada à natureza da criatura humana. Ela é de todos os tempos. Se remontarmos, por exemplo, à Índia, o Bhagavad Gita, uma das obras do Vedanta, narra o grande encontro de Krishna com Arjuna, o mestre e o seu discípulo. O jovem que é aprendiz da doutrina esotérica ouve o guru, o mentor, dizer: tu és um príncipe Pandava e pertences à classe mais elevada das nossas tradições. Mas corres um risco perverso que diariamente solapa-te,
as possibilidades de vitória é que ao lado dos Pandavas existem os Kurus, e eles são adversários cruéis daqueles primeiros. E veio dizer-te que é necessário travares uma batalha rude, inclemente, contra esses inimigos que se te apresentam mascarados, mas pretendem destruir-te. O jovem, através de um olhar interrogativo, aguardou que o mestre entrasse em maior detalhe. E Krishna diz ao jovem aprendiz: os Pandavas somos poucos, os Kurus são muitos, e é necessário que travemos uma guerra de extermínio total contra esses inimigos da nossa paz. E o jovem pergunta: mas afinal quem são os Kurus? São os vícios que se encontram em nosso mundo íntimo, e os Pandavas são as virtudes que também estão em nosso mundo interior. Mas como matá-los? Numa batalha que deve ser travada no campo da consciência, através da eleição das virtudes, pela superação dos vícios, porque eles, de alguma forma, são parentes, primos, tios, irmãos, amigos. E ante esse desafio, narra a tradição, o jovem começou a entristecer-se, entrando em melancolia. A melancolia é, historicamente, na psiquiatria, a primeira denominação desse grave problema que nos afeta quase a todos nós. Nós vamos encontrar também na Bíblia um desses momentos graves, quando o rei Saul é vítima da depressão bipolar. E quando ele somente encontra paz e repouso, através da terapêutica apresentada pelo jovem Davi, que são os saltérios, os salmos. É a primeira vez na história que surge a musicoterapia, porque Davi canta para o rei e apresenta-lhe a beleza dos salmos, para aplacar-lhe a fúria interior, os demônios. Na linguagem moderna da psicologia, os demônios são os nossos conflitos. E todos nós temos conflitos. Alguns cinicamente fingimos não os ter, o que caracteriza um estado grave de patologia. Naquele momento em que Davi procura acalmar o rei que o agride, porque está no momento da euforia, a necessidade da recuperação apresenta-se-lhe de maneira lenta, que ele vai conseguindo, mas não a ponto de uma recuperação total. E se adiantarmos ainda na Bíblia, teremos a história mitológica de Jó, aquela personagem a quem o demônio tenta levar à ruína contra Deus. E, naturalmente, o demônio propõe a Deus que leve Jó à miséria, para demonstrar que ele não amava a divindade. Ele tinha um certo respeito pelo que a divindade lhe concedia. E Deus, nesta proposta mitológica, faz que os rebanhos de Jó morram. Uma epidemia devora-os, mata-lhe os filhos, arruína-o. E em determinado momento, quando ele entra na profunda melancolia, assodado pela mulher que pergunta: onde está teu Deus? Ele se entrega fielmente a Deus no sofrimento. E a divindade, ainda no mito, restitui-lhe tudo quanto ele havia perdido. Na Grécia,
A melancolia é considerada castigo dos deuses. Os deuses desagradados das criaturas castigam-nas, tornando-as tristes, inquietas, vazias existenciais. Mas é curioso notarmos que, ao estudar a vida de Aristóteles, o emérito discípulo de Platão, por sua vez discípulo de Sócrates, Aristóteles escreve que Sócrates e Platão periodicamente entravam em depressão para serem inspirados pelos deuses. Estamos diante de algo paradoxal. De um lado, os deuses castigam os homens, tornando-os depressivos. Mas, por outro lado, também proporciona-lhes, através da depressão, o contato transcendente da inspiração. Será na Grécia que Hipócrates, o pai da medicina contemporânea, irá examinar em profundidade os fatores que levam o indivíduo à depressão e apresenta-nos os célebres humores que serão referendados por outro pai da medicina clássica, Galeno. Os humores são 4: a bilis negra, a bilis amarela, o sangue e a friuma. Segundo a tradição histórica, a bilis negra seria responsável pelos nossos estados enfermiços, particularmente pela depressão. Mas essa bilis negra seria uma herança genética que vem de Caim, que vem da desobediência de Adão e Eva. E estamos novamente na área da mitologia, desde que Adão e Eva são arquétipos do processo mitológico das nossas heranças ancestrais. Galeno recomenda como terapêutica a prática de verdadeiras tormentas, oferecendo ao indivíduo que ele se permita sangrar para poder eliminar o excesso de bilis negra, os vomitórios, os laxantes. E como era natural, os indivíduos submetidos a essa terapia, quando não morriam de desidratação, continuavam com a problemática. A melancolia toma conta da história da humanidade. E logo depois, ela se vai apresentar mais ou menos no século IV, com o nome de assídia ou de assédia. E cada vez em que nós vamos penetrando na Idade Média, que oferece fatores propiciatórios à depressão, ela se torna pandêmica, a ponto de, por volta de 1300, ela ser considerada pela Igreja Católica Apostólica Romana como um pecado capital. Porque a Igreja não podia entender como pessoas dedicadas a Deus, de um momento para o outro, entravam em melancolia. Somente poderia ser, segundo o conceito, interferência demoníaca para tornar a pessoa infeliz e não cumprir com seus deveres. Sacerdotes, monjas, pessoas dedicadas à fé, subitamente perdiam-na, porque uma das características da depressão é a perda da afetividade, a perda também da esperança e, por consequência, a perda da fé. Mas a melancolia avança até a alta Idade Média, fazendo vítimas por causa da ignorância da cultura. Será mais tarde que nós vamos encontrar a primeira providência para libertar o ser da melancolia. E essa providência vem de Paracelso, dublê de místico e de médico.
ele sugere que se levem os pacientes melancólicos a lugares alegres, dos quais encontrariam estímulo para reagir. E está provado, através das modernas terapêuticas, que esse processo ainda é mais angustiante, porque o depressivo não participa das emoções peculiares às demais criaturas, introjetando mais desencanto quando as vê felizes. Mas é um primeiro passo. Alguém já se preocupa em modificar o velho padrão. Logo depois, Harvey descobre a circulação do sangue e vai pensar que na circulação do sangue está este fator que leva o indivíduo ao transtorno melancólico. E a melancolia continua vitoriosa até o século XVIII aproximadamente, quando ocorre um fenômeno notável na área da pesquisa. Merece lembrar que até então, um pouco antes, se considerava o cérebro como sendo órgão sem qualquer finalidade, quase sem valor. No século XIX, a frenologia, a antropologia, a neurologia irão abrir espaços para as grandes conquistas do cérebro. E chegava-se a dizer que as funções do cérebro eram limitadas, já que as pessoas pensavam pelo fígado e amavam pelo coração. Quando leio isso e vejo a soberba de alguns cientistas, parece que eles esquecem de que a própria ciência hoje é resultado do empirismo, de superstições, de fantasias, que as experiências aprimoraram e tornaram-nas científicas. Quando nós falamos que se acreditava que se pensava pelo fígado, é muito normal que ainda acreditemos nisso. Pelo menos dizem que as mulheres pensam pelo fígado. Porque toda vez quando se irritam, põem a mão no fígado e então se tornam iluminadas. Vencem qualquer discussão. Deve ser uma herança da tradição. E quando se afirma que nós amamos pelo coração, ainda é uma herança. E há pessoas que teimam. Oportunamente, ao terminar um tema com este propósito, essa tese, veio um grupo e disse: Divaldo, você está equivocado. Nós amamos com o coração. E ainda temos a frase: eu te amo com todo o meu coração. Em verdade, ninguém ama com o coração. Ama-se com o cérebro. O amor se aprende. O amor se educa. O amor se desenvolve psíquica, emocionalmente. E então eu sorri para a pessoa e perguntei: mas por que você tem tanta certeza? Porque quando eu amo, eu sinto frisson, alguma coisa. Ele disse: quando odeia também. E quando tem ciúme, quando tem expectativa, quando tem dúvida. Porque são os reflexos psicológicos da emoção no funcionamento do aparelho cardíaco, responsável pela ejeção do sangue, coração, cérebro, coração, pé, coração, com a velocidade de 70 metros por segundo. E então você sente o efeito da emoção do ato de amar, do ato de odiar, do ato de ambicionar, ou de outra qualquer emoção. A verdade é que no século XIX se pôde demonstrar isso através de experiências em laboratório, graças também à evolução da óptica, ao microscópio. Mas no século XVIII, alguns neurologistas, que eram fisiologistas, descobriram que as células do cérebro eram especiais, diferentes de todo o nosso organismo. E eram células que, quando morriam, não se reproduziam, qual ocorre no sistema celular pela mitose. Curiosamente, notaram
que era uma célula tão delicada que lhe deram o nome de neurônio. E esta célula tinha uma terminal curiosa, uma cauda, que lhe deram o nome de axônio. E perceberam que, à medida que o indivíduo pensa, que ele desenvolve o intelecto e os sentimentos, essa cauda transforma-se numa verdadeira árvore em ramos, em grego, dendrites, para as neurocomunicações. Mas foi somente o passo, mas não se sabia exatamente quais eram as funções dos neurônios. Foi mais tarde, por volta de 1880, 1890, com o notável fisiologista Jean-Martin Charcot, nas memoráveis reuniões de telepatia, de hipnose, em La Salpêtrière, em Paris, que se pôde conhecer melhor o cérebro, porque nas experiências de hipnose, para entender-se a razão da histeria, que era uma doença da moda. Cada época há uma doença da moda. Quando eu era jovem, o que não faz muito tempo, estava em moda apendicite. E eu me recordo das primeiras cirurgias, das apendicectomias na minha cidade natal. A pessoa era operada, ficava um mês em repouso e usava uma faixa por 6 meses. Hoje, a apendicectomia é tão rápida que a gente salta da mesa e vai para um baile, para um samba ou um funk, sem qualquer problema. Evolução da engenharia cirúrgica. Mas então a histeria estava na moda, principalmente por causa dos seus efeitos. Enquanto Charcot estava tentando entender os fenômenos da histeria em Paris, em Viena, Freud estava tentando compreender como era possível ter doenças sem ser doente, ter uma paralisia sem nenhum fator orgânico que produzia essa paralisia. E começa as suas observações. Por volta de 1885, o eminente mestre vienense vem estudar em Paris com Charcot, e ali, junto ao insigne mestre e a outros anatomopatologistas e fisiologistas, percebe que nosso cérebro é como um lindo edifício. A área superior, à época, era chamada consciência. E logo abaixo um porão, onde estavam registradas as memórias, portanto, o subconsciente. Ao descobrir o subconsciente, penetra-se numa área sombria da personalidade humana. E o Dr. Pierre Janet irá encontrar no seu inconsciente, ou subconsciente, aliás, a resposta para os fenômenos espíritas, para dizer que os médiuns eram psicopatas, porque traziam nesses arquivos as impressões que eram muitas vezes relatadas como referências espirituais. Mas a partir das experiências de Freud, que se fascina com Pierre Janet, a ponto de dar ao próprio filho o nome de Pierre, em homenagem ao insigne mestre, com seu temperamento rebelde, 2 anos depois, ele volta a Viena. E é ali que, ao lado do Dr. Breuer, ele vai entender por que uma paciente sua, a senhorita O, sofria de uma paralisia de um braço, sem ter nenhuma doença que justificasse. E o Dr. Breuer conta-lhe que depois de a ter, durante muitos dias no seu consultório, atendendo a Freud, que lhe recomendara, ele chegou à conclusão de que não sabia exatamente o que ela possuía. Pedia-lhe que não voltasse mais ao consultório, porque ele ignorava a sua doença. E a jovem ficou surpreendida. Mas, doutor, o senhor tem coragem de me confessar que é ignorante? Não.
eu tenho a coragem de dizer que não sei de que se trata. Não gaste o seu dinheiro comigo. Mas eu poderei consultar outro? Depende do seu interesse. Mas, doutor, o senhor é tão leal que a mim me surpreende. Eu tenho algo no meu mundo íntimo que nunca contei a ninguém, porque tenho vergonha. Mas já que o senhor me narra essa questão com tanta lealdade, eu gostaria de dizer ao doutor que eu tenho um problema no meu mundo íntimo. Quando eu era criança, meu pai me amava, não como um pai ama a uma filha, mas como um homem ama a uma mulher. Mas eu não me dava conta. Quando eu cheguei à juventude, eu me dei conta que amava meu pai, não como uma filha ama o genitor, mas como uma mulher ama ao homem. E como eu sou muito religiosa, eu asfixiei esse drama, porque é um pecado mortal. Pior foi quando meu pai desejou violar-me, e eu fui tomada de espanto e desejei esbofeteá-lo. Mas não fiz, porque isso era um pecado. A partir dali, eu comecei a sentir a dor no braço. E lentamente me veio essa paralisia. Dr. Breuer foi tomado de espanto e descobriu que a problemática da senhorita O, pseudônimo, era de natureza psicológica. A nossa mente exerce uma força brutal sobre o nosso corpo, fazendo que somatizemos os conflitos. Um conflito emocional pode transformar-se numa doença física. Então ele, percebendo a situação, disse: mas não é nenhum pecado. Essa questão de pecado está na cabeça do pecador. É natural que haja uma atração, mas não é digno nem pautável na ética que haja um relacionamento, o que é diferente. E comecei a falar-lhe. À medida que ele foi falando, ela foi melhorando e ficou radicalmente boa. Então Freud foi tomado de espanto. Ele desejava penetrar nesse mundo sombrio, onde estão arquivados os conflitos, mas não pela hipnose. A hipnose de Charcot deixava os pacientes dependentes. O sujeito ficava dependente do seu autor, do seu agente. E Freud desejava penetrar nesse mundo sombrio, em que a pessoa libertasse os conflitos através de uma catarse, jogasse-os para fora. Irá nascer daí a psicoanálise, essa doutrina extraordinária que vai permitir ao insigne mestre dizer: na raiz de qualquer conflito há um problema sexual, uma castração, porque nós descendemos de doutrinas religiosas fanáticas, proibitivas, punitivas, e aqueles indivíduos que as lideravam transformavam seus conflitos em regras, punindo as criaturas pelos transtornos de conduta de que eram portadores. Lentamente, Freud foi além do subconsciente e penetrou no depósito mais profundo, no subterrâneo da mente, que o Dr. James Hollis, o psicoterapeuta americano, chama os pântanos da mente, onde nós temos a hediondez, os dramas, os traumas, os conflitos, e não temos coragem de encará-los, especialmente a culpa. Na sua obra sobre os pântanos da alma, ele narra algumas experiências de culpa na criatura humana e dos dramas advindos deste conflito psicológico, afetando a harmonia fisiológica, o organismo físico, e até mesmo o equilíbrio mental. Mas nesse ínterim aparece no cenário Carl Gustav Jung, o eminente psiquiatra suíço, que adere à doutrina de Freud, e depois separa-se do mestre, que havia transformado a libido, o sexo, na matriz de todos os dramas. E é porque talvez tenha uma herança religiosa dos seus ancestrais, e Jung
parte para a chamada psicologia analítica, a psicologia profunda, que é o ser humano, qual é a finalidade da vida na Terra, e cunha esta frase: ninguém pode viver sem dar à vida o sentido psicológico. A vida é uma carga muito pesada se ela não tiver um significado psicológico, uma meta. E a ausência de metas leva à depressão. Então cria Jung a doutrina dos arquétipos. Esses arquétipos que constituem a criatura humana, a ânima, o ânimos, o self, o ego, a sombra, e etc. Mas também ele padece de depressão. Ele entra naquilo que São João da Cruz denomina como a noite escura da alma. É esse período de dor que a maioria de nós já viveu, que o restante viverá, e no qual se encontram muitos. A noite escura da alma. E Jung terá a ocasião de dizer: foi necessário por 2 ou 3 anos descer ao máximo para poder descobrir o objetivo essencial e apresentar uma doutrina psicoterapêutica extraordinária, vazada no otimismo, no autoconhecimento, na viagem para dentro, no desvelar das suas paixões e, acima de tudo, no abraçar um sentido ético para a vida. Mas a palavra depressão vem do latim depremere, e ela foi cunhada a partir do século XVIII. Quando se descobriram os neurônios, aparece por primeira vez na medicina o termo em inglês depression, que será traduzido para depressão. A depressão é semelhante a uma planta parasita. A planta parasita monta no cavalo a árvore que a sustenta, até as suas raízes chegarem à seiva e nutrir-se da seiva, matando a árvore. A depressão penetra em nós e vai devorando a nossa alegria de viver. Vamos isolando-nos, cada vez mais distanciando-nos da realidade, ampliando a área dos conflitos até os estados desesperadores. Porém, foi o doutor Emílio Kraepelin, esse notável psiquiatra alemão que no fim do século XIX, observando os depressivos, estabeleceu que ela se apresenta bipolar ou unipolar, ou apenas a tristeza, ou somente a euforia, ou as 2 asas, um período de melancolia e, subitamente, o paciente desperta eufórico, jovial, alegre, cheio de sonhos, acreditando ser o Superman, a Miss América. Eu conheci na Alemanha, em Hamburgo, um jovem que teve o surto da euforia e partiu para a estação ferroviária para deter um trem. Ele se considerava um homem de ferro. E quando a locomotiva vem, ele salta e, claro, foi atirado à distância e praticamente esmigalhado. Não morreu. Prosseguiu depressivo. E quando fomos proferir uma conferência na Universidade de Hamburgo, ele foi levado por uma equipe para poder ouvir, porque o tema era esse. Conversamos demoradamente através da nossa intérprete. Ele retornou 3 vezes. Continuou paralítico, mas libertou-se da depressão. Então a depressão é muito perversa. Esse mesmo Emílio Kraepelin terá a oportunidade de perceber que a esquizofrenia, que também é uma patologia terrível que devora a nossa vida, poderia ser considerada como uma demência precoce. Mas ele estabelece que existem fatores, e ele se apoia nas experiências de um colega chamado Paul Mobius, que vai estudar a depressão, a esquizofrenia, o hebefrenismo, o autismo, e descobre que há fatores endógenos, isto é, internos, a hereditariedade, as enfermidades infecto-contagiosas,
As sequelas das enfermidades contagiosas levam à depressão. Se aqui alguém é filho de um depressivo ou de um esquizofrênico, ele terá 30% de probabilidade de ser depressivo também, ou também esquizofrênico. Mas se ambos os genitores são depressivos ou são esquizofrênicos, a estatística avança para 70%. Mas qual é a vantagem de saber? Fazer uma terapêutica preventiva. Porque no quadro genético está inscrita a depressão ou a esquizofrenia. E podem ser tomadas providências preventivas para que a enfermidade não se manifeste. Mas esses são fatores internos. Na atualidade existem os chamados eventos de vida, ou fatores exógenos, externos. A solidão, o medo, a ansiedade. Eles são fatores preponderantes para levar-nos à depressão. Somos uma sociedade que tem medo. Nosso medo é atávico. Foi a primeira emoção da criatura humana. Desde o momento em que deixamos de ser Pithecanthropus erectus para Homo sapiens, começamos a pensar, a reflexionar. A primeira emoção que apareceu no campo dos nossos instintos foi o medo. E até hoje, nós temos o medo natural. O medo da morte, o medo da doença, o medo do estupro, o medo da agressão, o medo de uma traição, o medo de um furto, o medo da perda de um relacionamento. Todos nós o temos. Mas há esse medo exagerado no transtorno psicológico. Quando o indivíduo vai ter uma síndrome muito perversa, a síndrome do pânico, que é de natureza patológica. Então é natural que o medo, quando não é considerado, termina por alienar-nos do grupo social. E nesse medo que deixamos crescer, a depressão manifesta-se. O segundo fator é a ansiedade. Eu tenho certeza que aqui no auditório tem muita gente ansiosa para que eu acabe logo. Mas eu não vou acabar logo. Então eu me recordo do Pequeno Príncipe. Se tu dizes que vem às 4, eu te espero desde as 2. É ansiedade. Mas esta é uma ansiedade saudável. Esperar o namorado, a namorada, é tão saudável. Esperar o aumento salarial, que quase nunca acontece. Esperar uma notícia boa ou má. Tudo isso dá-nos uma ansiedade normal. Mas se essa ansiedade vem acompanhada de palpitação, de sudorese gélida, de mãos pálidas, é patológica. Já estamos com um pezinho lindo no país da depressão. E o terceiro fator é a solidão. Nós vivemos numa sociedade de solitários. Solitário a 1, solitários a 2, solitários em grupo. Estamos aqui, cada qual com seus problemas. E às vezes nos aeroportos, onde eu estou sempre, eu viajo tanto que já tenho cheiro de aeroporto. Eu fico olhando as pessoas, os seus dramas, a expressão da face, a ansiedade, a solidão, o desespero, são fatores que levam à depressão. Mas é curioso notar que aqueles que são solitários somente o são por uma razão, porque não são solidários. E ao não serem solidários, são solitários. A solução para a solidão não é encontrar um rapaz que vai nos preencher, qual nada, ele é vazio existencial. Ele está só com a persona máscara, que é aquele rapaz fantástico, aquele surfista, aquele artista. Mas quando ele tem uma problemática gastrointestinal, é uma criança que chora por um pouco de chá de erva cidreira. Então, nós, às vezes, nos vinculamos a alguém para que esse alguém nos preencha. E é o maior erro de nossa vida.
porque seremos dois solitários caminhando por estradas diferentes e queixando-nos um do outro. Então, se nos relacionamentos afetivos, alguém aqui por acaso, para não chamar quase a maioria, está dizendo, você não me entende, você não me compreende, eu faço tudo e você não me compreende. Está na fase. Está querendo que o outro lhe preencha o vazio, mas não está preocupado em preencher o vazio dele. Então são dois solitários que dormem juntos, que fazem sexo. E o primeiro sinal é, e depois dão as costas um para o outro. Como quem diz, já acabei o meu dever, o meu ofício, agora eu estou livre. E o cinema nos criou uma figura patética. Antes, um uísque. Depois, um cigarro. E é elegantérrimo. Antes, como tem medo de segurança, usa o uísque, que é vasodilatador, ou melhor, que é relaxante muscular, o que é negativo. E depois o cigarro, a fuga. Graças a Deus, agora eu já estou livre. Quando há realmente o amor, há um antes muito amplo. A carícia, o diálogo, os estímulos naturais, o quimismo cerebral. E depois, a gratidão, o afeto, a ternura, ao relaxar dos músculos, o sentimento de plenitude. Então a pessoa é saudável, porque do contrário vai em busca de sexo gratuito, de sexo pago, de sexo ligeiro, como quem bebe a água do mar com sofreguidão. E quanto mais bebe, mais tem sede, porque a água é salgada. Então sexo sim, com amor também. O amor é a solução para os problemas mesmo da depressão. Porque a depressão tem como característica fundamental ser o efeito da ausência de 3 substâncias básicas em nosso cérebro. A dopamina, que é a substância da alegria, da felicidade, que é responsável pela esquizofrenia ou pelo mal de Parkinson. Então o organismo é tão extraordinário que uma gota mínima desta substância revigora-nos, estimula as glândulas suprarrenais a derramarem adrenalina na corrente circulatória. Quando nós tínhamos os lares da Mansão do Caminho, eu descobria toda vez que as nossas crianças estavam namorando. Porque quando eles chegavam e diziam assim, está namorando, hein? Poxa, tio, quem lhe contou? Você está me contando. Mas eu não disse nada, seus olhos. A adrenalina, os olhos estão brilhando. E quando acabava o namoro também. E eu dizia, meu filho, minha filha, acabou o namoro? Pois é, tio, não deu certo. Como é que o senhor sabe? Você está com olho de cabra morta ou de peixe morto? Nem aberto, nem fechado. Falta adrenalina. Então a outra substância é a serotonina. E a terceira, a noradrenalina, que são produzidas na parte posterior do nosso cérebro, no centro básico, ceruleus, e no RAF. Então essas 3 substâncias são responsáveis pela nossa alegria, pelos motivos de nós encontrarmos a paz. E como é possível mantê-las? Choques, conflitos de infância, um lar desajustado, uma mãe superprotetora, um pai ébrio, uma família desagregada, enchem-nos de conflitos. E esses conflitos se transferem para a idade juvenil, para a idade adulta. Às vezes eles vão destruindo lentamente, até que o cérebro deixa de produzir e nós começamos a melancolia. A depressão pode ser através de um surto. A pessoa está muito bem, subitamente é dominada por este surto e suicida. Nós vimos o grande ator William Smith, norte-americano, suicidar-se. Ele havia conseguido vários Oscars, um ator extraordinário, mas era vítima de depressão crônica, como revelou sua filha. E fugia da depressão para o alcoolismo, para a drogadição, piorando o quadro. Qual seria a solução?
é levar a mente aos páramos espirituais, redescobrir a solidariedade, encontrar uma forma de ser útil, encher a mente de ideias para poder estimular os neurônios a produzirem as substâncias básicas da alegria. Felizmente, com a decodificação do genoma humano, a ciência conseguiu perceber que nós temos aproximadamente 30 mil genes, e não 100 mil, como pensavam os geneticistas. O que mais me surpreendeu nessa conquista é que a ciência descobriu que a diferença de um ser humano para um rato é de 300 genes. Aí eu entendi uma coisa que acontece com os nossos governos. Faltam-lhes 300 genes. Eles são bípedes, eles têm inteligência, eles têm tudo, mas no Brasil e no mundo nasceram com menos 300 genes. Mas o que me fascina é o notável geneticista que teve a ocasião de dizer que nós possuímos um gene de Deus. Somos geneticamente filhos de Deus. Eu sabia que era filho de Deus, mas às vezes eu até duvidava. Como é que o pai faz isto comigo? Depois eu comecei a aceitar. Mas quando eu soube que eu tinha um gene de Deus, falado por um geneticista, eu fiquei emocionado no seu livro, O Gene de Deus. E ele denomina esse gene como VMAT2. A função da nossa vida é fazer que esse gene, notem, ele não é espírita nem é religioso, ele é cientista, que esse gene se desenvolva. Seria o Cristo interno dos esoteristas, seria o Deus interior das tradições místicas do Oriente, desenvolvê-lo até nos tornarmos, na linguagem de Jung, luminosos, plenos, lograrmos a individuação, o perfeito estado de equilíbrio psicofísico. Nas palavras de Jesus, o reino dos céus. O reino dos céus está dentro de nós e é necessário tomá-lo de assalto, viajarmos na direção do mundo íntimo e repetirmos o velho conceito, conhece-te a ti mesmo, que está na resposta da questão 919 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta qual o método prático mais eficaz para ser-se feliz no mundo e superar-se as más inclinações, os espíritos responderam: sábio da antiguidade, já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho, comentando essa frase, em outras palavras, mais ou menos diz: fazei como eu quando estava na terra. Diariamente ao deitar-me, fazia um exame de consciência. Examinava os meus atos. Quando me dava conta que havia agido bem, no dia seguinte continuava. E quando me dava conta que houvera errado, no dia seguinte procurava reabilitar-me. Aí está a maneira de desenvolver o gene de Deus, o fascículo divino, a onda mental divina que está em nós, para termos uma terapêutica preventiva para os males que afligem o ser humano e, ademais, para termos uma terapêutica também curadora. A depressão conseguiu encontrar respostas hábeis por volta dos anos 60, quando os neurônios foram decodificados e se descobriu que eles produziam aproximadamente 65 substâncias diferentes, que as comunicações em nosso cérebro, as neurocomunicações, não eram só elétricas, eram eletroquímicas. Através desse intercurso de energia elétrica e de substância química, nós podíamos pensar, nós podíamos recordar, podíamos viver esse estágio de humanidade. E logo perceberam que essas substâncias podem ser administradas depois que a farmacologia
conseguiu sintetizar algumas delas. Então, o indivíduo que é portador de depressão tem o dever de fazer a sua terapêutica psiquiátrica, psicológica, psicanalítica, de acordo com o grau ou com a problemática que o aflige. Nós, latino-americanos, nós, portugueses, particularmente brasileiros, detestamos psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta, porque temos ideias falsas. Atendendo certa feita uma pessoa que estava com graves problemas e queria derivar para os espíritos, eu disse com gentileza: procure o psicólogo. O psicólogo é um grande amigo, o psicoterapeuta. Ele entende perfeitamente dos nossos conflitos. E a pessoa logo saltou: mas Divaldo, você acha que eu sou louco? Eu digo: não, mas vai ficar. E antes de ficar, recorra a esse especialista. Se você tem uma problemática no pulmão, você vai escolher que tipo de médico? No aparelho respiratório. Se você tem um cancro, você não vai escolher um clínico, vai procurar exatamente um cancerologista. Nós temos também distúrbios cerebrais. O cérebro adoece, degenera. Golpes cerebrais degeneram. Os neurônios não se repetem. Há uma teoria que algumas ilhas neuronais repetem-se, mas não está confirmada pela academia. É necessário, então, que nós façamos o tratamento psiquiátrico quando a depressão é profunda, quando o transtorno é esquizofrênico, o autismo, a hebefrenia. É necessário porque a substância vai e forra o neurônio e comprime o neurônio, obriga-o a produzir a substância que falta. Mas a pessoa diz: mas muda o meu comportamento. Muda, é claro. É agora uma substância química que vai trabalhar o seu cérebro. Recorra à homeopatia, recorra à medicina natural, à medicina chinesa, há vários ramos da medicina, alguns não aceites pelas academias, porém excelentes. Mas se o processo for grave, não adie o tratamento medicamentoso, porque ele é de efeitos salutares. E não o abandone à primeira melhora, porque nós somos pacientes muito singulares. Não sei cá em Portugal, mas no Brasil, a pessoa toma o remédio, melhora e larga: já estou bom. E é claro que a melhora prossegue, mas a doença não foi extirpada. E ela retorna. Nada pior do que recidiva. A doença recidivizante vai terminar tornando-se crônica. E aí não tem solução. É necessário, portanto, que nós consideremos a depressão como coisa muito grave, como pandemia muito séria, e os processos terapêuticos como valiosos. Muitos de nós temos o hábito de dizer que estamos perdendo a memória, somente por uma questão de memória preguiçosa, preguiça mental, porque nos esquecemos de uma coisa e dizemos: deixa para lá. Esquecemos de outra, deixa para lá. Também eu passo por esta fase. Às vezes, numa conferência, eu vou dizer o nome e ele se me escapa. Claro que eu substituo. Quem fala de público tem certas bengalas psicológicas de defesa. Mas quando eu vou para casa, eu não durmo enquanto não lembro o nome. Porque ele está no arquivo. Se está no arquivo, é uma questão de buscar. Tem que descobrir qual é o site e trá-lo de volta. E o meu site é muito peculiar, porque é o site do tempo da máquina datilográfica. Eu fico A, B, A, e de repente ele volta e diz: agora já posso dormir. A memória vai ficando ativa, mas o que é comum? Eu me esqueci disso. É que vamos perdendo também o interesse pelas coisas. Quando eu leio algo desinteressadamente, é claro que eu não absorvo. Mas quando leio interessadamente, eu registro. E na minha idade, apenas 87 anos, diariamente eu estou testando como é que vou de memória, porque eu tenho muito respeito por um primo alemão que eu tenho chamado Alzheimer. E fico sempre na ativa
para ver se ele está chegando, está batendo a porta, se já se instalou. Meus amigos dessa faixa dizem: Valdo, eu tenho uma memória ótima do passado, mas do presente eu digo: pois é, meu filho, parentesco com Alzheimer. Não é vantagem lembrar do que nos aconteceu quando tínhamos 4 anos de idade. Vantagem é lembrar da lição que estudamos anteontem. A de ontem. A pessoa com quem nós conversamos ontem perguntando o seu nome. A pessoa disse e nós olhamos e registramos. Se lembrarmos do nome, não nos autógrafos, porque são milhares de nomes, mas eu olho bem para a cara e tento registrar, ou pela voz, que é uma forma que eu tenho de identificar pessoas, ou por qualquer um sinal que em breve me vai libertar. Mantermos a nossa memória vigilante. Se nós não estamos com uma problemática na área da saúde, não tem por que dizer que estamos desmemoriados. É desinteresse ou é problema de memória seletiva? Porque aquilo que nos interessa, nós não esquecemos. Eu vejo, por exemplo, na questão do dinheiro, dos seguros, as pessoas têm uma memória ótima. Dos códigos do depósito no banco, memória excelente. Exceto alguns velhinhos, quando estão naquela fila da chamada terceira idade, que é uma frase detestável. Chega ali no caixa e esqueceu o código. Então vai olhar na carteira, esqueceu a carteira em casa. Vai pegar o óculos, porque não está enxergando nem o caixa, o óculos cai. Apanha no chão. Então é uma tragédia. Certo dia fui a uma fila do banco e entrei na convencional, enorme, mais de 30 pessoas. E a fila da terceira idade tinha 6. Aí alguém disse, não sei se foi por gentileza ou por perversidade: o senhor não quer ir para aquela outra fila? Eu disse: não, muito obrigado. Aqui eu estou bem. Porque na fila convencional, enquanto o velhotinho está ali e demora 3 horas, a outra fila se acaba. E eu terminei antes de que se tivesse chegado ao 7º ou ao 8º lugar. Mas quero dizer que nós podemos ser o médico de nós próprios, se nos mantivermos vigilantes. Ademais, nós conhecemos uma ciência, que é o Espiritismo, que nos revela que não há doenças. Aliás, a depressão não é uma doença, é um transtorno de comportamento. Mas não há doenças, há doentes. A mim me comove essa frase, porque a Organização Mundial de Saúde diz a mesma coisa. Não existem doenças, existem pessoas predispostas às doenças. Eu tenho vários amigos que são sempre predispostos à doença. Eles estão sempre com doenças, doença da moda. Eu, quando voltar a Salvador, vou perguntar ao meu amigo se ele já está com o ébola. Porque qualquer doença que aparece, ele pega. Lá em Salvador, na época da gripe dos frangos, apareceu na Ásia, 3 dias depois ele estava com a doença. Porque já é uma mania, é um distúrbio, portanto, muito grave. Então, nós temos que considerar que é possível a cura da depressão. Nós podemos reverter esse quadro doloroso se formos fiéis à terapêutica médica. Muitas vezes vamos ao psiquiatra e eles nos receitam fármaco e nós não nos damos bem. É natural. Ele é apenas um conhecedor, mas não é um místico que descobre todo o segredo, ele substitui. Há uma variação muito grande de produtos, fazem muito bem a esse, mas não fazem tão bem ao fulano. O Rivotril, por exemplo, a uns é excelente, a outros não é. E assim por diante. Não citarei os nomes, porque as pessoas adoram nomes para comprar na farmácia e ter um resultado negativo. Então nós temos aí a face da depressão. Mas ela é tão cruel que existe a depressão infantil, juvenil, adulta, da senectude. A depressão pré-partum, pós-parto. A depressão sazonal. A indução ao suicídio. Temos a psicose obsessiva, compulsiva. E quais as características? A tristeza, a perda da habilidade do pensamento, a inibição psicomotora, como características da depressão, o transtorno recorrente. Então, quando nós percebermos que estamos fora
da linha habitual, não quer dizer que estejamos deprimidos, mas são sintomas de um processo depressivo que se está instalando. Tomemos a providência, de imediato, não o transfiramos, não aguardemos o milagre da cura prodigiosa, porque esta não existe. Toda problemática exige uma solução, toda solução é trabalhosa. Nós iremos fazer uma pausa, mas eu gostaria, como faço nos seminários, de apresentar a nossa revista Presença Espírita. Eu dizia que era uma das 3 melhores do mundo. Hoje eu digo que é a melhor do mundo. Cansei de ser o 3º lugar. Porque ela é em papel couché, da melhor qualidade, com ilustrações muito belas. Tem uma parte do espiritismo científica, escrita por uma física quântica da ONU de Viena. Temos autores nacionais do Brasil e internacionais. A parte religiosa, a parte filosófica e a parte de noticiário. Como eu já estive em 67 países, então nós temos correspondência do que se passa no mundo dos espíritos e entre espíritas. Então, se alguém interessar, ela é bimestral, de 2 em 2 meses. A pessoa pode preencher este formulário que o nosso Vitor tem e naturalmente passa a receber este número, por exemplo, que é novembro e dezembro, de 2 em 2 meses. E a pessoa paga 30 euros por ano, já com o porte incluído. Mas qual é o nosso interesse? Divulgar a doutrina, não temos o menor interesse de lucro. Também nós temos o Clube do Livro Espírita, porque alguns adquiriram, eu vi o livro Consciência, Sexo e Consciência. Já está num preço alto, porque tudo sobe, embora o governo diga que a inflação está sob controle, no Brasil eles afirmam isto, porque está descontrolada. Então o que acontece? Nós queremos baratear os livros e fazemos o Clube do Livro. A pessoa recebe uma revista e um livro, que nós comentamos na capa, cada 2 meses. Então, um livro, por exemplo, de 20 euros, de 15 euros, vai sair por 6, 7 euros. Porque a anuidade é de 90 euros. 40 da revista ficam 50. Para 6 livros e o porte de correio. Mas um amigo disse-me uma coisa curiosa. Divaldo, toda vez que eu vou ler um livro espírita, os obsessores me pegam e eu durmo. Eu então lhe disse, não me conte. E quando você lê Playboy, Playvaca, você dorme? Não, eu digo, aí é que o obsessor lhe pegou, porque ele colocou aceso. E como brasileiro e português, nós temos no mundo inteiro, porque brasileiro e português são como grama. Botou na terra, molhou, pega. Nós temos assinantes em 62 países. Se alguém interessar, pode fazer o Clube do Livro. E como tem aqueles que dormem, nós criamos o Clube do DVD. A pessoa recebe 6 DVDs, 6 revistas, por 100 euros. O Correio do Brasil cobra mais caro o DVD no porte do que o livro. E um outro amigo me disse, você acha que eu vou ficar 1 hora olhando um DVD? Então eu dei uma solução final. Fizemos o Clube do CD. Põe no carro, não tem jeito. Não tem como fugir, todo mundo dirige bem. Esse trânsito maravilhoso, principalmente nas grandes cidades. Então, se alguém interessar, teremos prazer em os atender. Nós teremos um intervalo de 20 minutos. Estejam à vontade, por favor. Muito obrigado.